Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e queridas. Como é que vocês estão, beleza? Se vocês estão vendo o vídeo hoje, que é dia 5, né? Era para esse vídeo ter saído às 8 horas da noite. Desculpa, não consegui gravar ontem, estou gravando hoje, tá? Então, desculpa. Então vamos lá, só fazendo um jabazinho. Se você, por favor, se inscrevam no meu canal, curtam o vídeo. Se vocês virem alguma coisa errada, comentem. Se vocês têm alguma sugestão, comentem também. Independente, eu vou usar inclusive os vídeos de sábado para responder as perguntas que me vierem, tá bom? E inclusive no domingo, se tudo der certo, eu vou lançar um vídeo bem legal. Então, não se inscrevam de curtir, se inscrever no canal, assinar as notificações, porque todos os dias eu estou fazendo o máximo possível para sair vídeos todos os dias, pelo menos de segunda a sexta-feira. Caso vocês queiram pegar os arquivos dos vídeos, está aqui no meu GitHub, github.com/zorobabel. Só vocês virem aqui em repositórios, tá? E tem aqui estatística do Zoruba, SQL do Zoruba. Não se esqueça também de dar a estrelinha quando vocês entrarem. Então, vamos lá também. Eu também tenho o meu Twitter. A maioria das vezes eu só posto bosta aqui, tá? Só zoeira, um monte de tranqueira. Antes eu ficava postando um monte de coisa de política. Se vocês ficarem fuçando as minhas coisas do Instagram nem tanto, mas do Facebook, do Twitter, vocês vão ver coisa minha da época que eu ficava falando de política. Eu não falo mais. Eu deixo essa cena aqui porque eu acho essa cena muito legal, né? Eu conheci um norte-coreano uma vez, um Uber, e, quando eu falei disso aqui, o cara chorou. E eu deixo isso aqui porque eu acho essa cena impressionante, independente se é o Trump ou não, tá? Mesmo a Coreia do Norte continuando um monte de rolo, mas enfim. Voltando aqui, eu também tenho um Instagram, eu vivo postando livrinhos e coisinhas bonitinhas aqui, tá? Inclusive, conforme eu voltei nos estudos, tem aqui também. E eu também vou voltar a postar algumas coisas aqui no Facebook. Galera, Facebook não me mostra notificações. Então, se vocês forem comentar alguma coisa para me sugerir ou alguma coisa do tipo, YouTube, tá? Não postem no Facebook. Facebook não me avisa, a não ser postagem paga, tá bom? Então, vamos lá. No vídeo anterior, eu falei um pouco sobre chaves primárias. Então, são tipos, vamos dizer assim, de regras, né? Mais para frente dá para você definir regras próprias, né, algumas regras um pouco mais restritas, menores do que uma chave primária. E como eu expliquei no vídeo anterior, uma chave primária é algo que você coloca para você definir que aquela informação é ela mesma. Então eu sei que, mesmo sabendo que o nome Bruno é um nome muito comum, mas se eu tiver o número 1, eu sei que o Bruno é o Bruno que eu estou falando. Se ele tiver o CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, blá, 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 é o Bruno. Então você tem uma determinada informação ou informações que você garante que aquela pessoa ou aquele registro é aquele mesmo. Tá bom? Como eu tinha dito no vídeo anterior, tem um pequeno problema, principalmente quando nós estamos tratando aqui da tabela de carros. Na regra ao qual nós estamos colocando aqui por enquanto, não tem como, ou não deveria ter, né? Estamos tratando de uma oficina, não estamos tratando, por exemplo, de uma loja de carros. Então, na minha oficina, todo carro tem que ter dono. Não existe registro na minha base de dados ao qual um carro não tenha dono. Mas qual que é o problema aqui? O problema aqui, galera, é que eu posso colocar um carro sem dono. Ou com um dono que não exista na minha base. Então aqui, eu tenho, aqui no exemplo que tinha, se não é o meu script que eu coloquei no vídeo anterior, eu não salvei, tá? Então, sou um imbecil. Então o que acontece? Por exemplo aqui se eu colocar... Quer dizer, se eu colocar não, eu já tenho aqui o Zé. O Zé está gravado e ele tem o código 1, ok? Então eu estou cadastrando um Fox do nome dele e eu estou cadastrando um Hyundai com I, eu escrevi com 2Y, não lembro, eu sei que eu escrevi errado. E uma Tucson aqui no nome dele. E ele tem o código 1. Só que qual que é o ponto? Aqui, se eu colocar um 2, por exemplo, o 2 não existe na minha base. E eu rodar... porque a referência de uma restrição não foi possível descartar o objeto TBL clientes. Tá bom, porque tem uma restrição de foreign key. É que eu fiz um teste aqui antes, tá? Aí eu tenho que destacar aqui também e assim por diante. Então veja aqui o que acontece. Eu cadastrei dois carros, um com o código 1 e o outro com o código 2. Qual que é o ponto? Quando você está deixando um pouco o ramo da seleção, só a seleção da parte do banco de dados, e quando você está pensando na parte o quanto o seu dado, a sua informação na sua base é íntegra ou não,
Então uma coisa é só a seleção, outra coisa é quando você está começando a criar base de dados. Quando você está criando base de dados, principalmente uma base de dados relacional, você tem que pensar na... Eu esqueci a bendita da palavra, eu vou falar o quanto os seus dados são íntegros ou não. Então, o quanto os seus dados são confiáveis. Então o que acontece? Pelo menos na configuração atual ao qual está a minha base, né? Eu poderia controlar isso no Java? Poderia. Poderia controlar isso no PHP? Poderia. Poderia controlar em qualquer outra linguagem. Mas aqui, por enquanto, nós estamos tratando só do banco de dados. Então, o que acontece? Eu tenho aqui a tabela de carros, ok? Só para explicar novamente o contexto. E, obrigatoriamente, o carro tem que ter um cliente. O carro tem que ter um dono. O carro tem que ser de alguém. Então, eu tenho aqui a pessoa. Eu tenho aqui um que é o Zé, beleza? O Zé está lá cadastrado, ele tem o carro 1 no nome dele, que eu lembro é o Fox. Só que o segundo carro que eu cadastrei, ele está no nome da pessoa número 2, que é a Tucson. Só que é o seguinte, esse 2 não existe na minha base de dados. Então eu estou criando um carro, estou inserindo um carro, ao qual não existe essa pessoa na minha base de dados. O que acontece? Eu não tenho a integralidade, se é que existe essa bendita dessa palavra, é que realmente a palavra certa para isso daqui me fugiu a cabeça. Mas esse sinônimo também serve. Esse meu dado ele não é íntegro, ele não tem confiança nesse sentido, porque ele está quebrando a regra a qual eu criei. A regra a qual eu criei antes de começar a programar, que é todos os carros têm que ter donos. Aqui ele tem um cadastro ao qual uma pessoa não existe, eu estou colocando um código de uma pessoa que ainda não está cadastrada na minha base de dados. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Existe uma coisa, né, que nós tratamos, que é a chave primária, que é eu vou escrever aqui, ó, chave com I, primária. Para quem é novo no canal, tá? De vez em quando eu faço essas besteirinhas aqui de escrever a palavra errada de propósito. Quando eu não lembro a bendita da palavra, eu realmente falo, galera, eu não lembro, eu estou escrevendo do jeito que eu sei, mas aqui é proposital, tá? Então, se vocês verem uma coisa, eu escrever problema, Zé, Neuvo, é normal, é brincadeira, tá? Eu tenho que explicar porque às vezes a pessoa não tá nova no meu canal e ela nunca viu isso daí. Eu já faço isso há já quase 7 anos. Então vamos lá, eu tenho a chave primária. O que é a chave primária? A chave primária, ela garante a integralidade da minha base primária, vamos dizer assim, da base pai. Então, se eu tenho aqui a tabela de carros, ela vai garantir que aquele carro é aquele carro. Na tabela de pessoas, ela vai garantir que aquele número 1 é daquela pessoa. Ela vai garantir a unicidade daquele dado. Só que é o seguinte, existe uma coisa chamada chave estrangeira. Que ela é estrangeira à tabela a qual ela está. Então, o que eu estou garantindo aqui? Eu estou garantindo falando assim, ó, tabela de carros, você só vai inserir uma pessoa que exista na tabela de pessoas. Caso não, esquece, lindão. Não insira. Suba um erro, problema seu. Não faça isso. Tá? Então, como que nós escrevemos isso? Então, quando nós estamos falando sobre primary key, a maioria das vezes escrevemos um PK. Quando é chave estrangeira, é um FK. Foreign Key. Então, como que nós colocamos aqui na base de dados? Existem várias maneiras, tá? Mas aqui, ó, veja que a tabela de carros, pelo menos por enquanto, nós não temos um código para ela. Pelo menos por enquanto, no nosso exemplo, ela ainda não precisa. É bom? É sempre bom você ter uma chave primária. Às vezes nem sempre precisa, tá? Mas é sempre bom você ter. E eu vou explicar mais algumas coisas mais para frente. Só que aqui, veja, eu tenho o ID cliente, que é a informação ao qual eu consigo cruzar com a base de clientes. Então, como que eu faço? Eu vou colocar uma outra... Existem formas de você fazer uma chave estrangeira, tá bom? Você colocar essas determinadas regras, eu vou fazer a forma mais simples na tabela de carros. Você vai escrever essa palavra aqui, ó, foreign, exatamente desse jeito, F-O-R-I-N-G. Se tiver errado, vai ficar preto, tá? Se tiver certo, vai ficar azulzinho. Foreign key. Então você está falando que essa chave aqui é uma chave estrangeira. Mas quando você está escrevendo isso para o banco de dados, você vai falar, beleza, isso aqui é uma chave estrangeira. Ele vai olhar para você e vai falar assim, tá, chave estrangeira da onde, cacete? Eu não sei de onde que é. Você tem que referenciar. Referências, e ele é com N, TBL,
Qual que é a tabela ao qual vai estar referenciando? TBL clientes. Qual que é a tabela pai dessa coluna? Essa é a palavra certa. Clientes. Abre parênteses, ID cliente. Fecha parênteses. Se tiver com sintaxe errada, ele vai reclamar, tá? Então, vamos fazer uma partezinha de cada vez. Ó, eu vou criar a tabela primeiro. É lógico que, para você criar uma tabela estrangeira, essa tabela que você está referenciando, ela já tem que existir, porque senão vai dar erro. Tanto que se eu rodar aqui, ó, vou dropar ela de novo. Ó, vou dropar a tabela de clientes, tá bom? Clientes. Vou dropar a tabela de carros. E logo depois eu vou rodar a tabela de carros com a regra da chave estrangeira, sem que exista a chave pai, sem que exista a tabela pai desse ID cliente. Ele vai rodar, faz referência à tabela inválida. Não foi possível criar a restrição ou índice, consulte os erros anteriores. Eu vou aumentar, eu lembro que uma pessoa até me pediu para aumentar a fonte. Desculpa, galera, eu esqueci de aumentar a fonte aqui nesse vídeo, tá? Tô aumentando agora. Então tá aqui, ó, chave estrangeira B faz referência à tabela inválida TBL clientes. Então, na grande maioria das vezes você vai ver o erro, ó, tanto que está aqui, ó, linha 12. Se você clicar 2 vezes, ele vai mostrar inclusive qual que é o erro, tá? Então eu vou criar a primeira tabela de clientes, comandos concluídos com êxito, e eu vou criar aqui novamente a tabela de carros, comandos concluídos com êxito. Então não teve erro nenhum. Então aqui eu vou inserir um único cliente, tá bom? Agora eu vou inserir as duas ao mesmo tempo. Veja que eu tenho aqui somente dividido por vírgula values. Eu não estou fazendo dois inserts diferentes. Eu estou usando um único comando de insert, ao qual eu estou inserindo mais de um valor. Então, se der erro, ele vai ferrar com todos. Então, assim, estou inserindo o nome do fabricante, o nome do modelo, o ano do modelo e o ID do cliente. Então, eu estou colocando aqui, Volkswagen Fox 2008. Cliente 1, que é o Zé. Hyundai Tucson 2013. Cliente 2, que ele não existe na minha base. Quando eu rodar aqui para inserir, olha só o que ele vai falar. Instrução insert conflitou com a restrição foreign key, bleble, que é o nome da minha restrição. O conflito ocorreu no banco de dados, tabela TB cliente, coluna ID cliente. Então o que aconteceu? Eu não consegui inserir esses dados, por quê? Porque eu fiz o meu banco de dados ter essa medida dessa regra. Não insere os dados caso não exista na tabela pai. Mas como? O problema é seu, a regra é essa. É isso aí que você tem que fazer. Ó. Tanto que se eu fizer aqui, ó, select, asterisco, from, tbl, underline, carros. Se eu vier aqui e rodar, ele não inseriu nenhum, porque eu estou inserindo tudo de uma vez. Então, se eu fizesse o quê? Ah, inclusive, eu vou até mostrar qual foi o erro que aconteceu no começo do vídeo. Eu tinha feito um teste. Então, se eu vier aqui tentar dropar a tabela de clientes, ele não vai deixar. Por que que ele não vai deixar? Ele não deixa porque eu coloquei uma restrição. Ó. Não foi possível descartar o objeto TBL clientes porque há referência a ele em uma restrição foreign key. Não tem como você dropar essa tabela porque tem alguém referenciando algum registro dela. Tem alguém referenciando, pelo menos em regra. Tá? Pode ser que não tenha mais nenhum registro, mas tem. Beleza? Tem a referência. Então não dá para você dropar ela. Existem formas? Existem, mas a forma mais fácil é você dropar a tabela filho e depois você dropa a tabela pai. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou fazer isso daqui rodar. Eu vou colocar uma outra pessoa aqui. Então vou abrir aqui parênteses, vou colocar o código 2, que é dessa pessoa, vou chamar ela aqui de Jailson Mendes, ok? Vou colocar que o Jailson nasceu em 1970, janeiro 04, ok? E ele é do sexo masculino, porque ele é muito homem. E na hora que eu vier para cá e selecionar os dados, agora vai voltar. E ele nem mesmo deu erro. Por quê? Porque ele garantiu que ele somente vai inserir esses dados caso existam informações, né, as informações corretas na tabela pai. Ok? Tanto que está aqui voltando. Jailson Mendes, né? Droga, não aumenta? Não aumenta aqui, lamento, galera. Vocês vão ter que acreditar em mim. Aqui, ó. Zé Jailson Mendes, Fox Tucson, tá aqui, ó. Voltou as informações certinhas. 2 carros, 2 pessoas. Eu não tenho mais informações aí, por isso que retornou os dados corretamente. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido. Desculpa, a aula está um pouco longa, mas eu queria deixar esse assunto bem claro e bem certeiro para vocês entenderem realmente para que serve uma chave estrangeira. Ok, meus amores? Se gostaram, curte, compartilha, assina o canal, compartilha, tá? Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero que as pessoas saibam do meu canal. Beleza, meus amores? Beijos na bunda de vocês
e até o próximo vídeo.